Alô, pessoal? Alô? Oi, professor. Vamos voltar então? Da onde paramos, né? Nós temos aqui, podemos reiniciar? Estamos todos? Voltamos aqui ao início do equacionamento da energia livre. Perceba que é energia livre em função da composição da liga, né? Energia livre em função da composição da liga. 100% de A, 100% de B, e aqui a fração molar de B, XB, né? Então, você tem que a composição, a mistura, né? Essa é a fórmula. É a fração molar do componente A vezes a entalpia do componente A, mais a fração molar do componente B vezes a entalpia do componente B. Porque cada um entra com a sua própria entalpia. E depois cada um vai entrar com a sua própria entropia. Essa é a fórmula, e esse é o gráfico, é uma variação linear em função de XB, né? Colocar GM em função de XB, vocês vão ver que é linear, ok? Então, vamos lá. E aí, energia livre, qual a diferença da mistura mecânica para a solução sólida? É que a entalpia de A está em solução, a entalpia de B em solução, do componente A em solução, do componente B em solução. Perceba que é diferente da entalpia de A. A entalpia de A entende que é o A tendo vizinhos como A, é o B tendo vizinhos como B. A entropia de A tendo vizinhos como a entropia de B tendo vizinhos como A. Aqui é a entalpia e a entropia na mistura. Então, aqui leva-se em conta que ele vai ter uma porcentagem de vizinhos que não é A, é B. Mesma coisa aqui para a entropia. Por isso, o símbolo aqui em cima dizendo que é a entalpia e entropia na solução. E aqui a entalpia e entropia dos componentes puros. Mas a equação é a mesma. E todas elas vêm da equação que define a energia livre, né? O termo ΔSM, vê que aqui entra também o termo ΔSM. Por quê? Porque a hora que você faz a mistura, existe uma entropia adicional. Lembrando que entropia é desordem, né? É uma desordem adicional da mistura. Quando você mistura, você diminui a ordem, né? Porque os materiais, os átomos estão misturados. Então, tem um aumento da entropia só relacionado com a realização da mistura, né? Só por ter misturado os elementos A e B, vai ter um aumento da entropia, né? Então, a diferença entre da mistura mecânica e da solução é que a entalpia e a entropia são em solução e tem o aumento da entropia de mistura, né? O termo ΔSM é denominado entropia de mistura, determinado através da termodinâmica estatística, né? Um sistema material em equilíbrio em escala macroscópica, os átomos ou as moléculas estão em constante movimento, também na escala microscópica, né? Então, as propriedades é uma média estatística de propriedade de átomos ou moléculas individuais, né? A termodinâmica sempre consiste nisso, né? É um sistema que analisa com muitos componentes, né? Ela funciona quando a quantidade de indivíduos, que são os átomos, é muito grande, né? Então, qual é a solução formada por uma mistura aleatória de átomos A e átomos B? É o quê? É o número de combinações possíveis de arranjos atômicos, que é o NC. Então, você tem muitos átomos de A e muitos átomos de B. Qual é o número de combinações possíveis? Quantas formas possíveis você consegue arranjar? O número total, né, de elementos, número total de átomos A e B, fatorial, dividido pelo fatorial de A vezes o fatorial de B.
Perceba que a gente começa a falar de números extremamente elevados. Essa, então, é a número de combinações possíveis. Isso, começamos a entrar em estatística. Ok? Então, a gente sabe que o N, né, esse N aqui é o NA mais o NB. O número total de átomos A e B é o número total de átomos A mais o número total de átomos B. Então, você pode substituir na equação, né? Na equação aqui, o N vai ser o NA, né? Que é o número de Avogadro, no caso, né? É um mol. Quando a gente estiver falando agora em um mol da solução, então é o número de Avogadro dividido pela quantidade de átomos de A vezes a quantidade de átomos de B. E aqui tem a relação de Boltzmann. Lembrando que Boltzmann foi quem criou a constante de Boltzmann. Ele estava interessado em estudar as interações entre as partículas fundamentais que ele acreditava existir, mas na época nem todos acreditavam nisso. E ele fez a obra dele no final do século XIX. E ele morre no início do século XX. Ele se suicida porque ele tinha muitos problemas psiquiátricos e ele era também perseguido, porque a ideia dele previa a existência de partículas fundamentais. E porque a constante dele, que era observada experimentalmente, ele estudava o quê? Máquinas a vapor. A constante dele só podia ser explicada se a matéria fosse realmente constituída de partículas fundamentais. E isso tinha forte oposição na época. Isso levou ele ao suicídio no mesmo ano em que o Einstein faz o primeiro artigo sobre o movimento browniano de uma partícula de pólen em cima da água, e ele diz que só é possível se a água for realmente constituída de partículas individuais. Né? É a largada para o início da teoria atômica. Esse é o Boltzmann. E tem a constante de Boltzmann, né? E tem a constante dos gases, que nada mais. A constante de Boltzmann é a constante dos gases dividido pelo número de Avogadro. Né? Avogadro. Então é a constante de Boltzmann. E a variação da entropia de mistura é a constante de Boltzmann vezes o logaritmo leperiano desse número aqui, do número de combinações possíveis. Né? A equação 4.6 em 4.7, né? Essa é a 4.6. Em 4.7, nós temos que a entropia de mistura é a constante de Boltzmann vezes o logaritmo leperiano do número de Avogadro dividido pelo número total de átomos A vezes o número total de átomos B, todo em fatorial. E isso daqui pode ser modificado dessa forma, né? Que é o ln da parte do numerador menos o ln do denominador. Isso daqui é uma passagem matemática de log e ln. Então, você tem essa equação, e essa é a aproximação de Stirling para o logaritmo de um fatorial. Então, você sabe que o logaritmo leperiano de um fatorial é igual o número, né, do fatorial vezes o logaritmo leperiano desse número menos o número novamente. Isso é uma aproximação para o logaritmo de um fatorial. E aí, substituindo isso na equação 4.10, substituindo isso nessa equação, você vai ter que o ΔS de mistura é a constante de Boltzmann vezes o número de Avogadro, vezes o logaritmo leperiano do número de Avogadro, menos, né? Porque está aqui em cima, né? É isso daqui. Está destrinchando esse, deu isso daqui. Depois, agora, destrinchando esse com a aproximação de Stirling, dá isso daqui. E destrinchando esse com a aproximação de Stirling, dá isso daqui.
E considerando que o número de Avogadro é igual à somatória de NA e NB, a gente vai chegar, temos aqui a equação, temos aqui a consideração, nós vamos chegar nisso daqui, né? Trocamos o NA por N minúsculo de A mais N minúsculo de B, né? Esse NA aqui, grande, é trocado por isso, e sai essa equação aqui. É a mesma, a única questão foi trocar o NA, e também aqui o NA também virou menos NA, menos NB. Ok? E aí sai a equação 4.15, né? O ΔS de mistura é a constante de Boltzmann vezes tudo isso daqui, NA vezes LN de NA, mais NB vezes LN de NA, menos NA vezes LN de NA, menos NB vezes LN de NB. Vocês podem, com calma, escrever essas equações para constatar a correção matemática disso, né? Então, você tem de novo a equação 4.15 aqui, e agora modificando a fórmula dela, né? É o NA, né? E aqui você tem o NA dividido pelo NB, né? Porque você coloca o menos na frente, então é isso daqui menos isso, que dá isso daqui, por regra de logaritmo neperiano. E aqui mesma coisa. Então foi arranjado de um jeito essa equação, percebam que NA sobre NA, o que é isso? É a fração molar de A. E isso daqui é a fração molar de B. Percebem isso? Então vamos mexer aqui, né? Aqui é modificando a equação 4.8, né, que está 4.8. A 4.8 está aqui, né? A constante de Boltzmann está relacionado com a constante dos gases dividindo pelo número de Avogadro. Então, desculpa. A gente tira o K aqui e coloca o R, e para isso dividimos por NA os membros. Então, aqui, novamente, aparece N minúsculo de A, N maiúsculo de A, que é a fração molar de A, e que é a fração molar de B. Então, a equação 4.17 vai virar... Aqui está a equação. A 4.17 vai virar 4.20, né? Menos a constante dos gases, vezes fração molar de A, vezes logaritmo leperiano da fração molar de A, mais fração molar de B, vezes logaritmo leperiano da fração molar de B. Essa, então, é a fórmula, a partir da termodinâmica estatística, da entropia de mistura. Ok? E sabemos que a fração molar de A mais a fração molar de B, por definição, é 1. E a fração molar de A é 1 menos a fração molar de B. Para que isso? Para deixar tudo em função de uma única variável, né? Então, a gente modifica isso. Então, onde tem XA, mantém XA. E onde tem XB, coloca o quê? 1 menos XB. Onde tem XA, XA mais XB é 1, e levando isso daqui, a gente tem, aqui permanece o XA, aqui permaneceu o XB, né? Aqui está a entropia de mistura. Eu chamei novamente essa equação para colocar aqui. Então, está tudo em função de A. Está tudo em função de A. Vocês podem depois mexer nisso daqui com essa substituição, que vocês vão ver que chega nisso. Para que isso, né? Para ficar tudo em função... Não, ainda não está tudo em função de 1. Ainda não está tudo em função de 1. Mas
a entropia aqui foi juntada, né? Nós juntamos a entalpia, juntamos o termo da entropia e separamos aqui a entropia de mistura. Sim, a única variação daqui para cá é colocar na equação da energia livre da solução o termo da entropia de mistura, que passa a ser o termo estatístico. Né? Esse é o termo genérico, esse é o termo estatístico. É a mesma equação. Agora que a gente vai ter que sumir com uma das coordenadas, né? Então, você colocando tudo em função de xb e depois derivando x da energia livre da solução em função de xb, ou seja, como que a energia livre da solução varia em função do XA e do XB, quando diminui XA e aumenta XB. Tem que colocar tudo em função de XB e derivar. Então, você chega nessa equação aqui. É a variação da energia livre da solução sólida em função da variação da energia livre da composição. É igual à diferença da entalpia de B menos A, entalpia na solução, menos a temperatura vezes a diferença de entropia de B e de A da solução, mais o RT ln de XB dividido por 1 menos XB, né? Que aqui a definição, né? Tanto a entalpia como a entropia para variações pequenas de composição varia um pouco, né? Varia um pouco. Agora, aqui, vocês percebem que quando xb tende a zero, o que significa xb tender a zero? Quando a gente está próximo, do componente puro, 0,0001 de B no componente A, né? Uma liga quase pura. Imagina um aço com uma quantidade de carbono muito pequena, muito próxima de zero. Quando xb tende a zero, o que acontece com o leperiano? O leperiano de xb sobre 1 menos xb vai ser leperiano de zero. E o logaritmo leperiano de zero é menos infinito. Vocês olhem aí a função leperiana, né, de logaritmo leperiano. Então, se xb tender a zero, isso daqui tende a infinito, a menos infinito. Significa o quê? Que a entropia de mistura tende a um valor negativo próximo de menos infinito. Depois eu mostro graficamente que a implicação disso é que é praticamente impossível a obtenção de um material 100% puro. É por isso que é dito, não existe um material 100% puro. Porque quando a fração do soluto começa a ficar muito pequena, ela vai diminuir muito a energia livre. Então, a formação da solução sempre diminui a energia livre do material. Isso daqui vai ser sempre negativo. Ok? Então, a variação de energia livre com a variação de XB, quando para XB muito próximo de zero, há uma grande variação de energia livre da solução. Depois vocês vão entender isso no gráfico. Né? Agora, conceito de solução ideal. Né? O conceito de solução ideal veja bem, é ideal, hein? Não é real. Então, a gente vai supor, a gente vai admitir que a entalpia de A é igual à entalpia de A na mistura. Então, tanto faz, a energia, a entalpia, você sabe que é energia livre mais pressão vezes volume. Então, a entalpia de A, tanto faz se é A com A ou se é A e tem um B de vizinho. A mesma coisa para o B. E a entropia também não vai mudar muito. Ok? Então, esse é só um conceito
da solução ideal. Então, para isso, a gente pega aquelas equações lá em cima e simplesmente essa é a equação da energia livre da mistura mecânica, que eu já mostrei para vocês que é uma reta entre a energia livre de A e a energia livre de B. E essa é a da solução. A da solução, né? E a da solução tem como diferença, a entalpia não é mais a entalpia de A puro, e assim a entalpia de A na solução. O mesmo para a entalpia de B. O mesmo para a entropia de A puro e entropia de A na solução. Entropia de B e entropia de B na solução. Porque nós estamos na solução, e aqui seria mistura mecânica, onde não há solução. Lembrando que isso aqui é hipotético. E aqui aparece o termo da entropia de mistura. E agora vamos fazer um menos o outro. O da solução menos o da mistura mecânica. É XA, a diferença da entalpia de A na solução menos a entalpia de A. Mais XB vezes a diferença entre a entalpia de B e A na solução e a entalpia de B puro. Menos a temperatura vezes fração molar de A vezes a entropia de A na solução menos a entropia de A puro, mais fração molar de B vezes entropia de B na solução menos a entropia de B puro, mais a entropia de mistura. Se a solução é ideal, isso é igual a isso. Isso daqui é igual a isso, né? Então, esses termos aqui vão todos para zero. Percebem ou não? Todos esses termos para zero. Então, a energia livre da solução menos a energia livre da mistura mecânica é igual ao quê? A isso daqui. Ficou aqui. Temperatura vezes ΔS de mistura. Então, essa é para uma solução ideal, porque nas soluções reais há desvio, né? A entalpia pode diminuir ou aumentar com a solução. Mesma coisa para B. Vocês imaginam, a entalpia vai diminuir se o A tiver afinidade com o B. E a entalpia vai aumentar se o A não tiver afinidade com o B. Então, a curva de energia livre ela pode aumentar quando não há solução. Mas quando é igual, quando é ideal, a gente considera isso igual. Então, essa diferença torna-se temperatura vezes a entropia de mistura. E aqui a gente vai olhar o gráfico, né? Aqui está o gráfico. Bom, aqui então as últimas equações, né? A variação, então, trocando a variação da entropia pela formulação estatística, nós temos que a entropia da solução sólida é a entropia da mistura mecânica, mais a temperatura vezes a definição estatística de variação da entropia de mistura. Significa o quê? Isso daqui vai ser sempre positivo. Significa que a energia livre da solução é sempre menor que a energia livre da mistura mecânica. E aqui a gente vai para o gráfico. Aquele gráfico que eu mostrei para vocês, né? Com a variação linear, essa é a variação da energia livre em função da variação composicional. E essa é a variação em função. Esses daqui são as curvas da energia da solução, né? Se a temperatura for igual a zero, quando a temperatura Kelvin é igual a zero, a energia livre da solução é a mesma da energia livre da mistura mecânica. Para todas as outras temperaturas, a energia livre da solução é menor que a energia livre. Então, para o zero absoluto, essa é a variação tanto da energia mecânica, da energia livre da mistura mecânica para qualquer temperatura, mas para o zero absoluto, essa é a variação da energia livre
da solução. E à medida que a temperatura vem aumentando, a curva começa a ter esse formato. Começa a ter esse formato. Que curva, que equação que me dá esse formato mesmo, pessoal? Essa equação aqui. Deixa eu voltar. Essa equação aqui, olha. A 4,24. É através dessa equação que quanto varia a energia livre em função da variação de G. Essa equação, se calculado para todo o intervalo de 0 até 1, do A puro para os B puro, sai uma curva desse tipo. Né? A solução, e disso daqui a gente vê o quê? Que a solução sólida é sempre mais estável que a mistura mecânica. Por que é mais estável? Porque a energia livre é menor para qualquer composição. A energia livre abaixa com o aumento da temperatura. Se eu pegar o T1 está aqui, o T2 abaixou ainda mais. Por quê? Por causa por causa disso daqui. Quanto maior a temperatura, menor a energia livre, porque esse valor aqui é negativo, né? Então, você vai aumentando a temperatura, e essa curva vai caindo sempre para níveis menores de energia livre. Tá? E no zero absoluto, né, tem essa igualdade. Né? Então, essa diferença é sempre T vezes, essa altura aqui para qualquer composição é o T vezes a temperatura vezes a entropia de mistura. É essa altura aqui. Quanto maior a temperatura, maior essa altura. E aqui, qual é a inclinação dessa curva quando XB tende a 0 ou quando XB tende a 1? Aí a gente volta para essa equação aqui. Quando XB tende a 0, é menos infinito. E quando XB tende a 1, é mais infinito. A inclinação da curva. Então, vocês veem aqui, XB tendendo a 0, a inclinação é praticamente uma vertical, menos infinito. E XB tendendo a 1, a inclinação é mais infinito, próximo da vertical. E isso também explica por que você não consegue ter o componente puro. Qualquer traço de B que entre em A ou A que entre em B, a variação da energia livre é muito alta. Vixe Maria! Entenderam isso? Entenderam isso, caros alunos? Pessoal, então eu vou fazer uma interrupção na aula agora.